Mais um dia e mais comprinhas da 25 porque eu não me aguentei. Eu fui porque eu queria comprar só coisa pra fazer bijuteria, fazer colar, pulseira, essas coisas que estavam faltando, tipo fio e tudo mais. E aí eu me empolguei. Por quê? Faz uns dias que eu tive uma ideia pra fazer uma roupa. E ela não sai da minha cabeça. Porque eu lembrei da existência desse cachorro que eu tinha quando eu era criança, eu tinha especificamente um amarelo. Aí desde então eu quero fazer essa roupa. E aí eu decidi que esse dia hoje a gente vai fazer essa roupa. E aí eu comprei esse amarelo que agora eu tô olhando e eu não sei se eu tô feliz com ele. Porque eu tô olhando pro marrom. Tudo bom. Mas a gente sempre pode dar uma escurecida, fazer um banho pra escurecer. Esse tecido, ele é uma cortina. E eu tinha reservado ele pra fazer uma saia. Se bem que tem bastante dele. Só que acho que 10 sobra pra fazer o vestido e ainda dá pra fazer a saia tranquilamente. Ou como ficou escuro. E talvez ainda sobre tecido pra fazer mais alguma outra coisa. E aí eu quero uma coisa bem anos 70, assim. E aí olha como é que vai ficar com esse amarelo. Eu odiei. Ficou muito amarelão. Não gostei. A gente vai ter que dar uma apagadinha nesse amarelo. E eu ia comprar o outro que era apagado. E aí o moço da loja ficou tipo... Ah, não, tons pastéis com tons pastéis, né? Tons mais fortes com tons mais fortes. E aí ele me convenceu. E realmente é um amarelo bonito, não é um amarelo feio. Mas é que com esse marrom, que parece que ele tem um quê de vinho, não gostei. Achei que ficou muito McDonald's, não era o que queríamos, mas tudo bem. Aí na mesma loja eu não me aguentei, comprei pro Rafa pra fazer coisa pra ele. Eu tô devendo pra ele tanta roupa. E eu pretendo começar hoje, pelo menos a cortar alguma das coisas que eu tô devendo pra ele. O que que isso vai ser? Não sei. Originalmente eu comprei pensando num pijama. Aparentemente ele já tem um short que é exatamente esse tecido. Eu lembrava que ele tinha um short do Bob Esponja, mas eu não lembrava que era exatamente esse tecido. Então não sei se a gente faz só uma blusa pra combinar com o short, ou se eu faço realmente um conjuntinho com esse tecido, porque o outro tecido ele não gosta. E esse aqui é 100% algodão. Aí eu comprei papel filme, porque eu achei que tinha pouco aqui, fui descobrir que tem 2 rolos e agora temos 3 rolos. O que a gente vai fazer com isso? Vocês perguntam? Já mostro. Ah tá, comprei isso daqui pro Rafa também, pra ele guardar sanduíche, um ziplock. Fita, que vai ser usada junto com o negócio ali. Fio, pra fazer pulseiras. Uma agulha minúscula, ridícula de minúscula. Porque eu vi uma menina na internet fazendo crochê com miçanga e eu quis tentar. Porque eu tô com pouca coisa pra fazer, né? Eu tô com pouca coisa pra fazer, eu tô à toa, né? Eu acabei de sair de uma semana de prova intensa, ainda não acabou, ainda falta a última prova. Hoje, inclusive, foi farmaco, gente. Ou eu mandei muito, ou eu me ferrei. Sabe quando você faz a prova e você lê e você fica, é essa. Você sente no seu coração que você sabe a resposta. Você não chutou uma questão, você não se questionou, entendeu? Tipo, não foi uma coisa tipo assim, eu acho que eu fui bem. Eu sei as respostas, então ou eu mandei muito, ou eu errei absolutamente tudo. Não tem meio do caminho. Comprei também arame. E esse negócio aqui que eu queria há muito tempo. E eu finalmente comprei. Custou tipo, sei lá, R$14. Pra fazer as argolinhas, pra quando eu for fazer coisa de miçanga, pulseira e tal, em vez de ficar comprando 1001 argolinhas. Aí eu comprei entretela pra gente fazer o nosso vestido, pra ficar no durinho as partes que vai vir o cachorrinho. E os fechinhos pra fazer coisa de colar também. Achei que veio pouco pelo preço. Isso foi o que eu comprei. Estou numa vibe Grandpa Core. Isso foi o que eu comprei. Aí agora a gente precisa ver como é que eu vou escurecer esse tecido, porque aqui na casa do Rafa eu não tenho nem panela de tingimento e nem a tinta pra tingir. Então, pensando em tingir com café. Vai adicionar um passo a mais aí que não estava previsto, né? Mas tudo bem, acontece. O importante é eu gostar do resultado final e ficar massa. Porque se for pra ficar ruim, nem vamos fazer. Inclusive, eu tô na dúvida se eu quero um cachorro aqui e só, ou se eu quero um cachorrão e alguns cachorrinhos. E aí, se for alguns cachorrinhos, eu tenho o tecido verde que sobrou da roupa do My Chemical Romance, que eu acho que ia ser um tom legal. Agora sim, ó, esse é o tecido. Nossa, ele não é tão claro assim, não. E aí, gosto muito mais dessa combinação do que com este amarelo. Olha a diferença. E o outro que eu ia comprar era mais pra esse lado. Ai, que ódio. Agora ficou meio Brasil, né? De corrupção! Muda, Brasil!
Talvez a gente não faça os dois. Eu achava que era meio aquamarine, né? Tá, a gente quer verde ou a gente quer amarelo? Porque se eu não usar esse amarelo pra isso, eu vou usar esse amarelo pra quê? Né? Eu comprei 1 metro. Vamos escurecer esse amarelo. Para fazer o molde, você vai precisar de uma regata ou uma blusa que você não tem tanto apego emocional, que se algo acontecer com ela, não vai ser o fim do mundo. A princípio a gente não vai estragar ela, não vai cortar, não vai nada, mas nunca se sabe, né? Se a gente erra alguma coisa. Pronto. Você vai precisar da sua fita, do seu charulelos, uma caneta e uma tesoura. Aí você vai se enrolar em plástico. Você sabe onde você tem que enrolar, baseado no que você quer que fique o seu molde, certo? Eu quero fazer um vestido de manga curta. Na verdade, não vai ter manga, então não preciso me preocupar com essa parte aqui. E aí, a partir daqui, mais ou menos assim, ele vai começar a abrir já na saia. Então aqui eu já não vou mais estar pegando o molde daqui. Vai passar fita. Isso daqui é pra proteger a sua pele, porque quando a gente passar fita, você não vai arrancar você mesma. Passo importante, tá? Como é que tá atrás? É mais fácil se tem uma pessoa pra te ajudar, tá? Eu não quis esperar pelo Rafa pra pedir ajuda, porque eu queria fazer logo. Inclusive, ainda nem almocei, acabei de chegar da 25. Eu tô tão animada pra fazer essa roupa que eu não quero fazer mais nada, entendeu? E ainda... Nossa, deve estar incrível o som disso. E eu ainda vou estudar hoje. Isso daqui é minha recompensa. Tem coisas na vida que foram feitas para serem feitas com alguém. Eu não consigo alcançar as minhas costas. E se eu tivesse um pouco mais de cara de pau, eu bateria na porta do vizinho e falaria: oi, você consegue terminar de me preencher de fita? Ah, e se a gente for de pouquinho em pouquinho? Ó. Às vezes é sobre. Tá apertado. Gente, não aperta muito não, tá? Eu apertei demais. Eu tenho algumas referências. Eu tenho essa, que a gola é mais alta. Ou esse, que é a gola em V. Acho que eu gosto da gola em V. Vamos de gola em V? Vai ser gola V. Tá. Mas eu não quero muito. Aqui assim. Dica da loura. Isso sua muito, tá? Agora a gente vai cortar. De preferência, sem cortar a roupa que você tá por baixo. Saímos do casulo. E aí agora você vai cortar... Ai, cortei meu dedo. Não é pra cortar seu dedo, tá? É pra cortar os painéis. Gente, eu fui assistir Toy Story com meu namorado esses dias e estamos já no 5º Toy Story. No 5º. Eu acho que chega um ponto, enquanto sociedade, a gente tem que olhar e falar quantos Toy Stories são muitos Toy Stories, entendeu? E 5 são muitos. Mas até que, por incrível que pareça, eu não saí da sala de cinema, tipo assim, odiando o filme, o que é muito raro pra mim. Todos os filmes, ultimamente, que eu tenho assistido, novos, principalmente da Disney, da Pixar, eu tenho odiado todos. Tipo assim, odiado. Não é questão de, não gostei um pouco, não, eu odiei. Mas esse filme eu não saí com essa sensação de ódio. Eu saí até com, Toy Story é tão legalzinho, né?
poxa. Mas eu estava um pouco errada. Era apenas a nostalgia me pegando e eu tava sendo trouxa, do jeito que eles queriam que eu fosse, entendeu? Porque eu caí no conto. O filme não é bom. Ele está longe de ser um bom filme. E aí eu lembrei o que é um bom Toy Story. Toy Story 2. Simplesmente o melhor Toy Story. E eu vou brigar com qualquer pessoa que discorde de mim porque eu estou certa, entendeu? Tem coisas na vida que é uma questão de opinião. Tem coisas na vida que é uma questão de fatos. Toy Story 2 é o melhor Toy Story. Eu acho que é o mais fechadinho narrativamente falando. A gente tem a aparição da Jessie, diva icônica, que eu gosto muito dela, traumatizada, tadinha, ruiva e traumatizada, entendo, faz parte desse demográfico. Esse filme, o Toy Story 5, ele é muito mais voltado pra Jessie. O que me trouxe esse sentimento de, nossa, esse filme é muito bom. Só que não, ele só é de uma personagem que eu gosto. E antes de eu ir ver esse filme, eu já tinha parado pra pensar que alguma coisa tava me dando a sensação de que era meio Star Wars, assim, no sentido de existir a trilogia original e aí agora existe uma nova trilogia. A sensação que eu tinha é que eles não iam parar no Toy Story 5. Minha previsão para o futuro é que vai existir outros Toy Stories. Eu acho que se eu cortar esse de assim, eu consigo fazer esse de assim. Aí vai ter um forrinho, a gente já se livra desse tecido e o melhor de todos os mundos. Mano, meu cérebro, eu fiz prova hoje, né, que nem eu falei. E aí meu cérebro tá assim, midríase. Eu não aguento mais. E meu cérebro falando midríase. Isso nem era a parte mais importante da matéria, mas por algum motivo o meu cérebro decidiu que midríase foi a palavra mais interessante que ele ouviu na vida. E agora ele só quer saber de midríase. Chata. Nossa senhora, chata. Eu ia falar pra minhas contas terem dado certo, mas elas não deram. Porque eu fui trouxa, eu não preciso de um lado desse, eu preciso de 2 lados desse. Então eu ia precisar dobrar aquilo na metade. Não pensei nisso. Então não vai dar. E eu acho que eu não tenho nenhum outro tecido aqui pra fazer a parte das costas, porque se eu tivesse tecido suficiente só pra fazer um painel, já tava bom. Tipo, mesmo que ficasse de outra cor, foda-se, é o forro. Tá, temos aqui tecidos. E nenhum vai ter o suficiente, é claro. Ideia, a gente faz separado e depois junta. Ó, o meu plano é o seguinte, eu corto a saia. E aí a blusa, eu vejo se encaixa aqui e se não encaixa aqui, não encaixou. Eu literalmente não tenho nenhum outro tecido de algodão aqui. Mentira, eu tenho, só que os dois são do Rafa. E os dois são estampados. Um é do Bob Esponja, o outro é de cavalo. E eu preferia pegar o de cavalo, porque o tom é mais perto do marrom. O que temos pra hoje? Vamos tentar... Aí agora a gente tem algumas opções. Usar o tecido do Rafa, fazer mais Frankenstein desses retalhos, que eu acho que eu não quero. Vou mandar mensagem pro Rafa perguntar se tudo bem eu pegar um pedaço do tecido dele. Perguntei pro Rafa se eu podia usar o tecido dele e aí ele foi um gênio. Ele me lembrou da existência desse tecido que eu comprei pra fazer o revestimento da mesinha de centro que ele fez de garrafas. E até hoje eu não fiz o revestimento. Então a gente vai resolver 2 problemas em um só, porque eu vou cortar o tecido, já vou costurar, e aí com a sobra eu uso pra terminar minha roupa, pra fazer o forro da minha roupa. E aí a gente vai ter um forro com um pedaço diferente. Vamos. E é sobre, sabe? A vida às vezes dá dessa. Então eu preciso do molde da parte circular, preciso dessa parte aqui, e acredito eu que vai dar e sobrar. E eu fiquei muito feliz que o Woody, ele é apenas uma mera aparição, né? Ele é apenas uma menção neste filme. Porque, honestamente, teria sido horrível se ele voltasse de novo, entendeu? Já acompanhamos a jornada dele e eu acho que deu. Mas agora, dito tudo isso, este filme é ruim. Toy Story 5 é um filme ruim. Por quê? Eu lhe direi o porquê.
Eu acho que o meu maior problema com todos esses novos filmes que estão sendo lançados, o meu maior problema com esses novos filmes que estão sendo lançados é o fato de que, emocionalmente falando, eles são aguados. Eu tava pensando muito sobre Toy Story 1 e o 2 também. Cenas específicas. A cena do Buzz e a cena da Jessie. Apesar de nenhum dos dois exatamente ser o protagonista. E a cena dos dois, a estrutura é muito parecida no sentido de... É uma cena muito emocional. O Buzz quer provar pra ele mesmo e, consequentemente, pras outras pessoas de que ele não é um brinquedo e que ele é, sim, um patrulheiro espacial e que ele consegue voar. E no outro, a Jessie tá compartilhando um momento traumático de abandono da vida dela. Os dois são construídos de forma parecida no sentido de a gente tem esse foco emocional nesses personagens e a gente senta com o desconforto dos sentimentos deles. E isso é uma coisa que eu estou vendo que estamos em época de escassez nos novos filmes. E é isso que mais me dói nas coisas que estão sendo lançadas ultimamente. Não é só que são narrativas fracas ou que são histórias genéricas. Isso eu acho que eu até consigo perdoar se você me envolve minimamente, entendeu? Tipo assim, coloca pelo menos um pouco de açúcar nesse bolo. Tô com muita olheira, né? É o cansaço. Então bora passar um café. Sabe? Mas o problema é que eu sinto que nem 10 segundos com desconforto. No Toy Story 5, no ponto ápice emocional da Jessie, em que ela surta e começa a gritar com os outros brinquedos, ele dura, tipo, 15 segundos e acabou. A gente não senta com esse desconforto. Logo, ela foge, se joga da janela, vai para as colinas junto com o cavalo e senta debaixo de uma árvore. Falando sem contexto, essa cena parece loucura. Mas enfim, a gente não fica com ela enquanto ela tá nesse surto. Ela percebe o erro dela muito fácil, tipo assim, eu não estou falando com você, na verdade eu não estou brava com você, eu estou brava com outro brinquedo e não sei o quê. Só que a gente não sentou nesse desconforto suficiente. Já pula pra próxima cena. Já tem uma ação. E nos outros dois, não tem ação. A ação seria, entre aspas, né? O Buzz tentando voar. Ele falha. Ele não faz nada. Ele cai, porque ele é um brinquedo, ele não voa. E o braço dele desconecta do corpo. E ele não faz nada. E, consequentemente, a gente, enquanto telespectador, a gente também senta nesse desconforto com ele, de ele perceber que tudo que ele mais acredita sobre a própria existência dele é uma mentira. E tem música no fundo. Isso, pra mim, é um ponto muito importante. Aí, eu vi no vídeo, a moça deixou por coisa de tipo 5 minutos. E aí, super pegou. E aí, eu fiquei lá 5 minutos e eu senti que não fez nada. Aí, eu pesquisei na internet e outras pessoas deixaram, tipo, o dia inteiro. Então, assim, não tô sabendo lidar. Vou deixar meia hora e aí eu vou checar. E aí, eu vou tomar decisões a partir daí. Eu tenho que começar o resumo do Cris, que é o professor de patologia. Por algum motivo, as matérias do Cris, eu nunca falo o nome da matéria. Tem matéria que fala, tipo, nossa, eu preciso fazer tal coisa pra fisiologia. Por algum motivo, eu não tenho que fazer as coisas pra patologia. Eu tenho que fazer as coisas pro Cris, entendeu? Você me paga, Cris. Eu tenho muitas coisas em andamento acontecendo ao mesmo tempo. E eu sei que eu estou me colocando nesse lugar. A culpa é 100% minha. Por quê? Por que eu sou assim? Não, mentira. Coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Projetos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Tô fazendo esse vestido. Eu tô fazendo essa roupa da minha amiga. Eu tenho 2 negócios de crochê que eu preciso eventualmente terminar. Eles estão inteiros feitos. E aí eu só preciso fazer aquele negócio de, tipo, você tem que molhar, aí você tem que esticar e deixar secar. E eu não sei como é que faz. E é por isso que eu não tô fazendo. Eu tô procrastinando só porque eu não sei fazer. E aí vai exigir 10 segundos do meu dia pra eu aprender. E aí é o suficiente pra eu fazer. Não. Isso é o problema pra Manu do futuro. E já faz, tipo, pelo menos uns 3 meses que tá aí. Não, isso é um exagero. Faz pelo menos 2, vai. A calça de abóbora, que eu tô fazendo todo dia um pouquinho. Aí tem... Amanhã eu vou começar o colete do Rafa. E tem o negócio da mesa de centro aqui, que eu tô fazendo fogo. Então tem 7 projetos acontecendo simultaneamente. Isso quando eu não decido parar tudo pra, tipo... ir desenhar. Vamos dar uma olhada de como é que tá o tingimento? Vamos ver como é que ele tá. Porque, de novo, fazendo paralelo à cena da Jessie, ela tá falando e contando a história dela. No caso dela, a gente não está assistindo ela perceber em tempo real alguma coisa, que nem o Buzz, a gente tá ouvindo ela contar a história dela, mas no fundo tem uma música. Mas ela tá contando essa história apesar de ter ação no sentido de a gente estar assistindo algo porque é um flashback. A Jessie, no momento presente, enquanto ela te conta essa história, ela não está fazendo nada. Ela tá sentada na janela e ela tá te contando tudo isso. Com a música no fundo. Ela não corre,
ela não grita, ela não foge, ela não faz nada. Ela está sentada te contando isso. É calmo. E é triste. E aquilo genuinamente pega no coração. Porque a gente tem tempo pra se identificar com o que ela tá falando. A gente tem tempo pra entender tudo que ela tá falando. Ou no caso do Buzz, a gente tem tempo pra assimilar tudo que a gente tá assistindo. Ele não fala uma palavra. A cena inteira do Buzz, tipo assim, a única palavra que ele fala é a frase dele lá, o infinito e além. É só isso que ele fala e ele se joga. Full acreditando que ele vai voar. Depois, quando ele cai, ele continua sem falar nada. Vamos conversar enquanto a gente come uma Lay's e abre um pacote. Então, estamos indo meio com o projeto. Na minha cabeça de maluca, como sempre, eu acho que eu vou terminar as coisas em tipo um dia. E daria pra terminar hoje, eu acho, pelo menos toda a estrutura do vestido daria, se eu quisesse. Mas aí entra a questão. Gente, eu tô achando esse pacote muito pequeno. Eu comprei cola pra sapato. É muito fofa! Olha o tamanho dessa... Ai, ela é muito pequenininha. Tá, agora vamos focar. Se quisesse terminar, eu conseguiria terminar. Só que eu tô muito cansada. Eu tô muito cansada. E aí eu tô naquele limbo de tipo, eu tô muito cansada, eu quero descansar. Inclusive não é que eu quero descansar, tipo, eu quero ver um filme, eu quero fazer um hobby pra relaxar. Não, eu quero dormir. Eu estou cansada, eu quero dormir. Só que eu não consigo dormir. Porque aí eu fico assim, mas hoje é domingo. Já são quase 4 da tarde e eu tô tipo, eu não tô aproveitando meu tempo e eu tenho esse tempo livre. Na verdade eu deveria estar estudando, assim deveria, né? Eu ainda tenho prova, então eu ainda tenho que fazer isso, mas eu vim de uma semana muito intensa de estudo. E aí meu corpo não aguenta mais. Simplesmente não aguenta. Só que eu fico nessa de tipo, mas agora que eu tenho tempo, eu tenho que fazer um hobby, eu tenho que me divertir, eu tenho que, tipo, fazer coisas. Só que eu não aguento. E aí eu nem descanso e nem faço essas coisas. E parece que eu preciso de algum tipo de aval divino, de tipo, Amanda, esse troço aqui, agora que eu vi. Amanda, você pode descansar e eu tô esperando, tipo, alguma coisa descer dos céus e me dizer, durma, garota. Pra, sei lá, validar de alguma forma. Isso daqui é só um desabafo, de tipo, eu tô muito cansada e parece que tá cansada não é suficiente. Eu ainda preciso, em algum nível... Não sei o que é. É tipo um FOMO muito louco de mim mesma, entendeu? Tipo assim... Porque não é como se eu não fizesse agora eu não pudesse fazer depois. Eu meio que posso fazer qualquer hora, entendeu? Não é como se eu não fizesse agora eu não pudesse fazer depois. Eu posso fazer depois, eu posso fazer qualquer hora, né? Tipo, digamos assim. E vão acontecer outras coisas durante a semana e talvez fique mais difícil, mas... Dá também, pra ir fazendo meus hobbies aos poucos. Eu não preciso tudo ou nada e tem que ser agora. E tem que ser esse final de semana como se fosse o último final de semana que eu fosse conseguir fazer minhas coisas na vida, sabe? Mas parece que dormir é uma perda de tempo. Só que não é uma perda de tempo, eu preciso dormir, porque ontem eu fui dormir, tipo, meia-noite. E eu acordei hoje 6 da manhã. Porque o meu corpo decidiu que era algo minimamente razoável pra se fazer. E não é, tá? Spoiler, não é razoável. É isso. Eu não vou terminar esse vídeo desse final de semana. Eu queria muito terminar de editar. Pra vocês terem ideia, eu ainda não terminei nem de editar o primeiro vídeo que eu gravei, que foi da festa de 15 anos. Não sei quando isso vai ficar pronto. E é isso, esse é o desabafo. Eu acho que eu vou dormir. Eu vou comer. Eu me mimei. Tem a direção de câmera, tem a direção de arte, todo mundo tá falando a mesma língua e apontando pro mesmo caminho. E quando a gente compara com a cena da Jessie, do novo Toy Story, visualmente tem muita coisa acontecendo, entendeu? Tipo assim, a gente tá no quarto de uma outra personagem que só existe nesse Toy Story e... Enfim, então já é um ambiente novo.
tem muitas cores, muitos estímulos, ela tá gritando, e aí tem esses outros personagens e tem a reação desses outros personagens. E aí é muito pra fora e pouco pra dentro. Isso faz sentido? Eu não sei como explicar isso em palavras melhores, mas os outros dois era muito introspectivo, era muito... A gente tá vendo o universo desses personagens e eles estão expondo através de fala, né, diálogo, ou através das próprias ações, e a gente tá vivendo essa realidade junto com eles. Nesse a gente tá assistindo ela reagir, mas a gente não tá dentro da cabeça dela, emocionalmente falando. E logo corta essa progressão de sentimento com uma mudança de cenário, com ela se jogando da janela e correndo com o cavalo pra longe. Isso tudo quebra as emoções. E depois era pra ter outro momento de novo emocional da Jessie, ela no balanço lá, não sei o quê. E também não tem a música que eu não entendi. Quando eu vi o fuzuê todo de que a Taylor Swift faria a nova música de Toy Story 5, eu achei que ia ser no mesmo pique da música do Buzz e da música da Jessie. E não foi uma música de créditos. Isso pra mim não fez sentido nenhum, porque a gente perdeu esse poder narrativo, a gente perdeu essa emoção, porque ela não tá sendo acompanhada do combo, entendeu? É uma orquestra em que todo mundo tem que estar tocando a mesma coisa pra isso ser compreensível e ser emocional. E a gente não tem mais essa coisa. A gente tem, parece que pedaços cada um, entendeu? Um olho no peixe, outro no gato. A gente tem a vontade de retenção da atenção do espectador, mais do que a vontade da conexão emocional com ele. Então, a gente precisa pular de cena em cena, a gente precisa pular de ação em ação, e todas as partes emocionais, elas precisam ser reduzidas para que seja visualmente estimulante. Isso é muito triste, porque o cinema, ele tem o poder que ele tem pela questão emocional, assim como todas as artes, no fundo. Mas principalmente o cinema é a capacidade de a gente se conectar emocionalmente com os personagens que estão na tela. Então, se a gente água isso, o que sobra? Enfim, gente, esse foi um divaneio meu sobre o novo filme do Toy Story que eu assisti. Voltando agora pra roupa, gente. Um pouco mais pra frente eu falo mais sobre Toy Story. Onde estamos com a nossa roupinha? Tcharam! Agora a gente tá numa etapa um pouco de fazer acabamentos. É aquela etapa que parece que você não sai muito do lugar, mas que faz toda a diferença. Na parte interna eu tinha mostrado de um jeito. Acabou que não deu certo porque tinha ficado muito grossa a fita que eu usei, o pedaço de tecido que eu usei. Ele tava, tipo, quando você virava pra dentro, ele tava ficando esquisito, ele tava um pouco menor do que deveria ser, então ele tava, tipo, fazendo assim com o tecido de fora. Explicações incríveis, né? Muito precisas. E aí eu troquei por um mais fininho e um pouquinho mais comprido. E aí funcionou. E eu optei por fazer o acabamento à mão, porque tanto desse lado quanto do outro você não consegue ver a costura, que é uma coisa que você só consegue com costura à mão. E é um dos motivos pelo qual eu amo fazer acabamento à mão, porque eu sinto que dá um ar muito mais de acabado e de bem finalizado. Aqui temos que alinhavar o zíper. Não pule essa etapa. Não pule essa etapa de alinhavar o zíper, porque todas as vezes que eu falei, eu vou costurar o zíper direto, não ficou na mesma qualidade, ficou saindo o zíper e não ficou legal. Então, vou alinhavar. E a parte de dentro do forro eu vou fazer à mão também. Vou pegar essa parte que tá sem acabamento, virar pra dentro e prender assim no zíper. E aí vai ficar faltando só o nosso cachorrinho na barra e fazer a barra. Eu tô um pouco bugada com o cachorro. Pô, onde que tá esse corpo? Assim? Assim não tá, mas assim também fica esquisito, entende? Onde tá esse corpo? Ai. Gente, o que tá acontecendo? E aí, eu também tô na dúvida se eu faço uns... Sabe? Umas estrelinhas assim, em volta, pra ficar meio... Ou não. Também tô na dúvida se a gente vai fazer mais de um cachorro ou não. Like a grandmother, darling. Bom, não temos a linha da cor do tecido. E a cor mais próxima que eu tenho é esse verde. Então vai ser verde. Tá, eu acho que era essa. Tipo assim, ó. Então, o cabeção dele tá aqui. Vamos entender. Aí vem o corpício. E vem isso aqui assim. E aí esse vem aqui. Só que aí não apareceria o rabinho? Por que ele não tem rabo? Mas assim tá muito esquisito. Eu vou ter que puxar a gravação, calma aí.
a diva, a inspiração de tudo. Onde a gente tá? Tcharam! Fala se essa não é a coisa mais fofa que você já viu em toda a sua vida. Eu amei, muito. Muito, 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 muito. Eu passei por todos os estágios com esse projeto, né? Como sempre. E teve uma hora que eu tava assim, essa ideia nem é tão legal assim. Tipo assim, eu nem vou gostar tanto assim. Eu não vou usar. Tipo, eu tô fazendo por fazer. Mas, não é tão legal. É sim, é muito legal. E eu amei. E eu amei. Tá. Muito fofo, muito fofo. Tá, agora a gente tem questões. Que são, eu amei esse amarelo aparecendo na barra. O que a gente pensa? O que a gente acha? Vocês concordam comigo ou não? E aí fica, não sei, mas eu gostei do amarelo. Senti que casou com aqui, mas eu não sei se vai ser muita informação e depois eu vou me arrepender, que ele vai ser menos usável, assim. Olha, eu fiz o bolso muito pequeno. Que legal. Ó, quase não enfia a mão. E quando chegar lá dentro ele é gigante. E sobre fazer mais um, acho que tinha noite também. Só talvez fazer aqueles brilhinhos que eu falei, acho que eu faria. Bom, gente, eu falei demais sobre Toy Story porque eu queria muito falar sobre isso e dar uma desabafada sobre. Mas voltando agora para a roupa. Eu tô só terminando a barra aqui agora. Eu usei o meu namorado de manequim, tadinho. Ele teve que vestir o vestido e aí eu usei a distância do chão até a barra pra marcar e deixar todo mundo da mesma altura e deixar reto. Eu já tinha feito acho que uma vez esse método e funcionou muito bem. Então eu gostei bastante, fiz de novo. E ele se disponibilizou pra me ajudar, então... Agora são coisas finais, assim, passar a barra, fazer a barra, colocar zíper e aí estamos prontos para um momento revelação. Então, pra finalizar, vocês acabaram de ver como ficou e assim, eu amei esse vestido, eu amei muito. Ele tem alguns pequenos defeitos que é uma pena que existam, porque esse vestido é maravilhoso e eu amo ele. Eu queria ter feito ele, tipo assim, um pouquinho maior na parte aqui, assim, meio busto barra costelas. Que ao longo do dia eu sinto que ele vai dando uma apertada, tipo, ele ficou muito exatamente do meu tamanho, sabe? E aí a gente não leva em consideração coisas como, tipo, você vai sentar. E quando você senta, eu não tenho uma postura impecável, entendeu? Um dia terei. Esse dia não é hoje, então eu fico meio assim. E aí quando eu faço assim, aí prende, dói e tal. Eu queria que eu tivesse comprado mais tecido do amarelo pra ele aparecer a barra. O bolso, eu não sei se deu pra notar, ele fica um pouquinho querendo aparecer. E eu não gosto muito disso, ele fica meio que querendo abrir. Eu queria que ele ficasse certinho, então é outra coisa que eu não curti tanto. Ele, tipo, vem aqui, aí aqui ele começa a abrir, tipo, aqui. E eu queria que fosse daqui. Então, tipo assim, mini probleminhas, assim, mini mesmo. Tipo, o zíper ficou incrível. O cachorro foi, tipo, a melhor parte, ficou incrível, tipo, de verdade. Eu adorei fazer essa técnica que, inclusive... Eu vi num vídeo no YouTube, se eu achar, eu vou deixar o link aqui na descrição também pra quem tiver interesse. Tá em inglês, mas ele é um vídeo muito legal. E aí ela mostra essa técnica um pouco diferente, porque ela não usa a entretela. Mas essa coisa de jogar, tipo, a borda do tecido pra baixo e você costurar a mão, veio daí a ideia e eu acrescentei a entretela porque eu achei que ia facilitar meu trabalho e realmente facilitou muito. E é uma técnica que eu pretendo usar muitas vezes ainda. Teve mais uma coisa, porque eu fiz com pressa, porque eu estava muito animada para fazê-lo, acabou que eu não me planejei muito, né? E aí a barra da saia, no sentido de quanto ela ia abrir, ficou um pouco cada painel do seu tamanho. Entende? Não ficou muito... Isso era uma coisa que eu queria ter pensado um pouco melhor. Na hora eu tava muito empolgada pra fazer essa roupa e eu acabei não me planejando. De novo. Eu acabo não usando tanto ele por dó. Por dó. Porque eu fico tipo, e se alguma coisa cair? E se alguma coisa manchar esse vestido? E vai ser muito difícil lavar, e tem que tomar cuidado. E aí eu acabo não usando ele tanto, que é uma pena. Porque eu sinto que isso acontece bastante com as roupas que eu faço. Eu fico com dó. É
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem a sua opinião. O que vocês acham? Um cachorro só foi legal? Ou vocês acham que eu devia ter feito mais cachorrinhos na saia? Eu acho que deu um tchan, tipo assim, é o cachorro amarelo. Mas quero saber a opinião de vocês. Também se tiverem ideias para os próximos vídeos, também adoraria saber. Não deixem de se inscrever aqui no canal, também me seguir nas redes sociais. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês gostam de coisa de costura, por que não assistir outros vídeos meus? Aproveitem, temos outros vídeos de costura, mais whimsy. Vocês com certeza vão gostar também do meu outro vídeo. Eu fiz um colete de cavalo pro meu namorado. E quando eu digo um colete de cavalo, eu digo um colete com estampa de cavalo, não um colete que um cavalo usaria. Ia ser muito legal um colete em formato de cavalo. Tipo assim, a cabeça do cavalo, entende? É a parte aqui da frente do colete, e aí, tipo, são dois cavalos, eles estão se beijandinho. E aí, quando você abotou, eles ficam... Eu não sei se o Rafa usaria, gente, mas eu adorei essa ideia. Talvez um dia venha aí. Então, deixe seu like, comentem, se inscrevam e até o próximo vídeo. Tchau!